Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Nosso primeiro convidado de hoje é o vereador de Natal pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Lucena. E em seguida vamos entrevistar o Dr. José Dantas de Paiva, juiz da primeira vara de Infância e Juventude e coordena as varas de Infância e Juventude no estado do Rio Grande do Norte. Primeiro convidado de hoje, vereador Fernando Lucena, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos aqui para fazer um bom debate. Muito bem. Inicialmente, vamos conversar sobre a própria partida, né, de Fidel Castro, revolucionário cubano. Né? Uma palavra sua inicialmente para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Depois a gente fala dos temas da cidade, do estado. Veja bem, eu acho que para todo revolucionário, que eu me considero hoje é um dia muito triste. Desde sábado, para todos nós que defendemos o socialismo, defendemos a justiça social, defendemos o que tem... Eu acho que é o seguinte, tem um livro do camarada que ele diz o seguinte: socialismo ou barbárie. Por quê? Porque não vai dar para você ter 90% da população trabalhando para beneficiar 15%, 20% da elite que não trabalha, que não produz, que apenas tem o seu capital, ou seja, o capital sempre valendo mais do que o trabalho. Vai chegar um momento que isso vai ter que ser reinvertido. E o Fidel fez isso em Cuba. Né? Cuba é uma referência na educação, uma referência na saúde. Né? Você não vê uma criança fora da escola, lá, para você ter uma ideia, o segundo grau é obrigatório. Segundo grau é obrigatório. Analfabetismo em Cuba? Zero, zero. Aí você vem para um país rico como o nosso, país poderoso como o nosso, oitava economia do mundo, e você tem 30% de analfabetos. Isso é uma afronta a qualquer coisa que você possa... Alguém queira defender o capitalismo. Fica difícil, porque é muito... Só vou dar um dado aqui para você, para mostrar que não funciona. Foi repatriado 140 bilhões para o Brasil. Sabe quantas pessoas, Robson? 2.500 pessoas repatriaram 140 bilhões. Você imagina a concentração de renda na mão de pouca gente. É muito dinheiro na mão de pouca gente. Portanto, o Fidel, o grande Che e tantos outros revolucionários cubanos mostraram que é possível uma ilhazinha daquela, com um bloqueio econômico dos Estados Unidos, com a Fiat agora, que é o motor GM, não pode ser vendida em Cuba, porque tem uma peça produzida nos Estados Unidos, ou que tem qualquer relação com os Estados Unidos. Então é um bloqueio criminoso contra Cuba, e Cuba sobreviveu após a queda da União Soviética. E você vai lá hoje, é uma cidade, um país que você não vê. Eu procurei um desdentado durante 9 dias em Cuba e não vi alguém sem um dente. Você não vê rico, mas também não vê a miséria. A miséria que para mim é a pior desgraça da humanidade, é a ignorância, o analfabetismo e a miséria. Eles estão juntos. Não há separação desses três, porque sem a educação e sem a saúde do povo, não adianta, a miséria vem automaticamente. E a ignorância, quando você não investe na cultura, quando você não melhora a vida do povo. Vereador Fernando Lucena, muitas pessoas classificam, até muitos dos grandes jornais aqui do Brasil, né, colocaram como manchetes, jornais, telejornais, emissoras de rádio, que morre um ditador, né? Alguns classificam como revolucionário, outros classificam como ditador, alguns chegam a colocar como ditador sanguinário. O que é que o vereador diria em contraponto a essa questão? Ditador é o Trump nos Estados Unidos. Fidel, para ser presidente cubano, ele é eleito num congresso, eleito democraticamente, diretamente, por toda a população, 5 mil delegados. O ditador americano foi eleito lá com 570. 570 escolhe esse ditador por 4 anos. Inclusive, aí é que é ditadura, bipartidarismo. Inclusive tem um detalhe que Hillary Clinton, no voto, teve mais de 2 milhões de votos. Teve 2 milhões de votos a mais em relação a Donald Trump. Pois é, então, aí isso é que é ditadura. Aí que é uma ditadura deslavada, né? Mas em Cuba, apenas as pessoas dizem, mas lá você chega em Cuba, você vai aqui do Brasil com a Globo, com essa grande mídia, né? Você precisa andar com um policial atrás. A ditadura aqui, nada disso. Eu passei 9 dias em Cuba,
não tinha hora, todo vai ter uma banda tocando, um povo alegre, um povo feliz. Você vê que a Revolução tem um apoio popular, né? Como é que é uma ditadura? A praça, eu vi agora a imagem da Praça da Revolução lotada. Lotada. Aí eu estou falando de 1 milhão de pessoas. Estou falando de 1 milhão de pessoas. Um ditador que bota 1 milhão de pessoas na rua, no seu cortejo. Que ditador é esse? Bota para Trump lá, se ele anda lá. Bota ele para andar lá em Nova York, nas ruas de Nova York. Aí não, é porque nós temos na América Latina, no Brasil, a síndrome do vira-lata. A síndrome do vira-lata. Você veja bem, o Brasil é a 8ª economia do mundo. O Lula sai e quer transformar num bandido. A educação melhora, aí eles atrapalham. Querem piorar. É uma coisa de louco. O cara aqui gasta 200% do valor, a pessoa não ganha 20%. Isso aqui atrasa esse país. Então, eu acho que nós precisamos abrir os olhos e ver que é preciso educação, é preciso saúde para o nosso povo, é preciso trabalho para o nosso povo, que o capital não prevaleça nunca sobre o trabalho é mais importante, o emprego é mais importante que qualquer outra coisa. Então, para a gente poder dizer quem é ditador ou não. Eu vi em Cuba, é um povo apaixonado pela Revolução Cubana. E eu acho que aí você pergunta, mas o modelo tal, não existe modelo. O modelo quem faz é o povo. O povo. Agora, o que não dá é para nós termos aqui no Brasil o consumismo desenfreado, é o carro novo, que o outro anterior não vale mais nada, é celulares, é isso, é aquilo outro, é isso. Não é possível. De onde vai vir essa produção? Eu estava comentando aqui há pouco sobre a nossa juventude, da minha geração. É uma geração pé no chão. Hoje o menino que assalta outro para tomar o tênis de marca. Não é? Eu disse lá em casa, para o meu filho, eu não quero mais roupa. Eu tenho 10 camisas, tenho 4 pares de sapato, eu só tenho 2 pés, porque eu quero 4 pares de sapato. Alguém vai pagar por isso. Né? Eu tenho 2 televisões, aí uma fica velha, queima, vai para o lixo, aí passa 400 anos. Ou seja, se a gente não se preocupar com o meio ambiente, se não se preocupar com o futuro, a superprodução, o superconsumismo, como você tem hoje, Robson, nós não vamos sobreviver, a Terra não vai sobreviver. É preciso que as pessoas compreendam que... eu vi uma entrevista de uma moça dizendo que tinha 150 pares de sapatos, 150 vestidos. Se vangloriando disso, pois né? Olha, isso é um absurdo, isso é um absurdo. É isso que se contrapõe ao capitalismo. O capitalismo ele não pensa no futuro, ele não tem futuro, ele não pensa no amanhã, nós precisamos pensar no amanhã, né? Está aí a violência, está aí as drogas tomando conta de tudo. Vamos ter agora um magistrado dedicado a isso. Eu quero parabenizar porque eu conheço o trabalho dele, onde ele comenta as dificuldades, né, com as drogas, que eu acho que é o mal José Dantas de Paiva, que é o nosso próximo convidado. Exatamente, magistrado José Dantas, que é uma pessoa que nós precisamos de gente assim, pessoas que se dedicam a sua vida a uma causa, e não ficar na politicagem, agredindo as pessoas sem entender. Eu fui a Cuba, eu passei 9 dias lá, olhando, do olhar crítico. Você chega numa praça, está lá o desenho das pessoas sentam, você não vê uma parede pichada, você não vê uma piúba de cigarro na rua, você não vê todo mundo educado, os ônibus na hora. Eu cheguei 3 vezes para entrar no Museu da Revolução, por 30 segundos não entrei, por 1 minuto não entrei, tem que chegar meia hora antes, eu vou chegar meia hora antes para entrar. Tudo na hora, tudo funcionando como deve funcionar. Aqui no Brasil você vai para um lugar, às 9, vai começar às 9h30, o ônibus não passa, você perde a aula, as ruas engarrafadas de carro, às vezes acha que é um luxo, é uma desgraça. Você tem hoje, não pode marcar um compromisso com meia hora porque as ruas estão cheias de carros. Quem é que ganha com isso? Era para ter um metrô, era para ter um VLT, transporte de massa que tem que ser priorizado. Você precisa reverter muita coisa e aprender com Cuba. Tem que ir para Cuba para você aprender muita coisa com o povo cubano e com o grande camarada Fidel, que eu quero que puxar minha restrita solidariedade, porque eu cresci admirando esse camarada e ele fez o que deve ser feito por qualquer cidadão da humanidade. Aqui a participação da nossa telespectadora é Maria Xavier de Ponta Negra. Ela pergunta: gostaria de saber onde está a Cuba que o nobre vereador coloca. Estive lá e vi pobreza e o povo sem se colocar, com medo de que um vizinho pudesse denunciar. Agradeço sua atenção e mais uma vez parabéns pelo programa. Cada um vê com os olhos que quer, né? Eu não vou a Nova York, tem que ela me dê a passagem, eu não tenho nenhum interesse em ir. Né? Eu vou para Cuba, vou ver os olhos
de quem passou fome na rua, de quem sabe o que é uma escola para um filho de um pobre, não é? Do que é ter alimentação todos os dias. Então ela deve se dar. A burguesia deve estar em festa. Claro que deve estar em festa. Né? Deve, porque morreu um símbolo de uma geração inteira, respeitado no mundo inteiro, menos na América, menos no Brasil. Menos no Brasil. A grande imprensa mundial destaca, poucos jornais chamaram Fidel de ditador, a Folha de São Paulo chama. Né? Mas não chama o Trump, diz que os americanos têm uma democracia bonita, com colégio eleitoral, 570 pessoas elegem o presidente, quem tem mais voto perde, e isso é democrático, em Cuba não é. Então, quer dizer, é questão de visão. Para mim, Cuba é democrática, e se fosse a ditadura, seria da maioria sobre a minoria. E eu defendo, sim, a ditadura do proletariado, por isso que eu sou socialista. Vereador Fernando Lucena, voltando um pouquinho aqui para Natal, né, falando sobre Natal, a nossa terra, eu gostaria de uma palavra sua em relação às eleições para a presidência da Câmara Municipal de Natal. Veja bem, estou lá há 10 anos, né? A Câmara vem melhorando, que a transparência, a sociedade não permite mais que se faça o que quer. Eu acho que, em cima disso, eu acho que o que é do povo tem que ser esclarecido, que essa historiazinha a lei do gesto já passou, leva vantagem em tudo, que história é essa? Nós precisamos pensar na sociedade, pensar nas pessoas, né? Nós somos empregados das pessoas, vereador é empregado do povo, o povo paga um salário para mim, eu tenho que zelar por esse salário e procurar fazer o melhor para ele. Portanto, eu acho que nós estamos numa disputa, temos Ranieri, temos Franklin, temos o Kleber. Eu acho que o Ranieri ganha, está com a maioria absoluta. Eu sou nesse grupo, porque eu fui numa aventura de ser candidato a presidente, e não é bem assim a coisa é muito complicada. E foi feito um manifesto, eu só também apoio proposta, não é pessoas. Eu acho que acabou essa história de conversa fiada. Proposta, transparência, portal da transparência ser mais aberto, colocar tudo lá para que todo mundo saiba quanto é que o vereador ganha, o que é que tem no gabinete, o que é que não tem, uma TV Câmara voltada para mostrar os interesses da sociedade, uma escola da Câmara que fosse ter um prédio lá enorme, uma escola que não funciona, que bota para funcionar. Enfim, em cima eu apoio o candidato que tenha proposta. E o Ranieri assinou esse manifesto, fizemos esse documento, e é em cima dele que eu vou votar no Ranieri. De fato, o vereador Ranieri Barbosa rompeu mesmo com o prefeito Carlos Eduardo, porque existe aqui e acolá argumentos de que teria sido de fachada, não teria na prática mesmo acontecido esse rompimento. Bem, isso é um problema deles dois. Eu faço oposição, eu quero deixar muito claro para ver como é as coisas, como eu sou coerente com as coisas que eu faço. Eu faço uma posição dura ao prefeito Carlos Eduardo, não por questões pessoais, que eu acho que não se faz mais política, por questões pessoais, mas pontuais. No transporte público, eu acho que precisa melhorar muito, etc, etc, né? Educação, saúde, calço da Comissão de Saúde, a situação é muito difícil. E por que eu iria apoiar o Ranieri? Se eu não acreditasse que ele rompeu. Bem, dizem que não rompeu, outro diz que rompeu, mas o tempo é quem vai, nada melhor do que o tempo para esclarecer essa história. Se rompeu, vai segurar a onda, se não, vão se aliar e eu vou fazer oposição a ele, como faço o prefeito, porque eu estou votando em proposta, não estou votando em pessoas. Eu acho que vamos acabar com esse negócio de personalizar a política. Isso é muito ruim, porque quando erra, e todo mundo erra, não é bem por aí. Vereador Fernando Lucena, e com relação à avaliação que você faz em relação à gestão do prefeito Carlos Eduardo, está terminando uma, daqui a pouco começa outra. Olha, o prefeito dizia que Aloísio era um cigano feiticeiro, era menino nessa época, porque ele enfeitiçava as pessoas, né? Aloísio foi a primeira liderança popular realmente que surgiu no estado, que realmente movia as massas e etc. Mas eu acho que Carlos Eduardo herdou só isso, que o Carlos Eduardo é arrogante, prepotente, né? E não tem carisma do Aloísio. Mas ele jogou areia nos olhos do povo de Natal, porque eu fiz 160 reuniões nessa campanha, porque a nossa campanha é diferente, ele não compra voto, a nosso debate é com a população, e eu cheguei a fazer gambiarra, Robson, para poder fazer a reunião, porque não tinha luz nos postos. Dentro da lama, posto de saúde fechado, né? E o prefeito teve 63% dos votos. Então eu acho que o feitiço de Aloísio, ele utilizou
no povo de Natal mais uma vez. E ganhou as eleições. Eu acho que o prefeito está muito a desejar, está muito abaixo. Pra você ter uma ideia, o prefeito está gastando quase 5 milhões. De novo, tem uma lei aprovada na Câmara por mim e por Mário Gugel, que ele teria que aproveitar 50% da decoração natalina anterior. E eu assisti, eu filmei, porque eu fiquei nisso, assistindo tirar os enfeites, jogando, quebrando, jogando dentro dos caminhões, sem o menor critério. Hoje não tem nada, não é? E simplesmente se gasta mais 4 milhões, todo ano é 4, 5 milhões, podendo reaproveitar esse material todo, ter cuidado, tirar com cuidado, aproveitar o que fosse possível, ou até reduzir em percentuais financeiros, numa crise como nós estamos vivendo, que vai ter agora um pacote de aumento, por exemplo, o outdoor passa de 90 para 900 reais, né? E as empresas de outdoor vão quebrar, é um ajuste fiscal muito pesado em cima de aumento de taxas, e enquanto isso, enfeite de Natal e as escolas do jeito que estão e a saúde cai nos pedaços. Participação aqui do nosso telespectador, o Weiler Freitas. Boa noite, o vereador falou que quem paga o seu salário é o povo. O senhor defenderia a tese dos políticos ganharem salários populares, o salário mínimo, por exemplo, e uma produtividade por projetos alcançados? É uma boa ideia. Eu acho que as pessoas... Primeiro, essa história de salário pequeno, miserável, eu sou o contrário. Eu acho que tem algumas carreiras, porque você evita a corrupção, apesar de que tem gente ganhando muito dinheiro e é corrupto. Isso não é um critério, mas a fiscalização, a produtividade, tem que ser fiscalizada pelo povo. Você elege um vereador, você tem que cobrar dele o que ele está fazendo, né? Afinal de contas, você foi eleito para servir a população do Natal. Por exemplo, agora nós vamos entrar nesse debate, né, dessa discussão desse pacote fiscal dos 4 projetos do prefeito. Eu vou votar favorável. Alguns, por exemplo, construtora só paga 2%, grandes clínicas, hospitais particulares, que ganham muito dinheiro, que você paga, o pobre não entra lá, ou até quem paga entra e paga muito caro, tem isenção fiscal. O prefeito está tirando, vou votar favorável. Eu acho que você não pode estar dando o que é do povo para beneficiar pessoas ricas, agrupamentos financeiros. Vou votar favorável. Vou votar contra, por exemplo, quer taxar até o pipoqueiro, vai pagar taxa, o panfleteiro vai pagar taxa. Não, vou votar contrário, porque nós temos que garantir um emprego para o pequeno. Agora, você também não pode pegar o dinheiro público e estar fazendo caridade para rico. Aí eu vou votar contra, e é esse o papel do vereador. Vereador, e uma palavra sua em relação ao governo de Michel Temer. Isso é piada, né? Isso é uma piada. Eu acho que nós tínhamos o Coxinha, né? Tinha o Petralha, que eles chamavam os petistas de Petralha, tinha o Coxinha, agora nós temos o Escondidinho. É o cara que diz, não, Dilma, não, que aí voltei. Não, que conversa era essa? Eu era contra o impeachment. De jeito nenhum, porque eu achava que... Porque foi um golpe deslavado, um golpe com a grande mídia. O que é que essa grande mídia faz? Que tirasse a Dilma e ia amanhecer tudo... Era como estar no escuro e ia clarear, o júri ia baixar, a corrupção não existia, porque tinha sido o PT que tinha inventado a corrupção, e por aí vai. E o que é que nós vimos? Ninguém pensou no amanhã. Quem é que substituía a Dilma? Está aí o resultado. Né? O cara mandando... Está os escândalos, né? É um atrás do outro, é ministro caindo, é o Odebrecht vindo aí, dizendo que está preocupado, enfim. Está a média, vereador, de um ministro por mês. Por mês. Dos 6 meses, 6 ministros. E todos por corrupção. Então, as pessoas que, de boa fé, não estou dizendo aqui, acho que a democracia é isso. Eu sou favorável. Eu não fui para defender a Dilma. Todos os atos que teve aqui a favor da Dilma, contra o impeachment, eu fui. O cidadão tem o direito de ir também. Agora, o que está errado, na minha opinião, é essa mídia sem controle, né? Mentir para a população e levar a população agora está decepcionada. O Temer é uma... Para quem alguém acreditaria que teria condição de dirigir alguma coisa, que é isso? É um manequim de funerária, esse cara não tem condições nenhuma. Não tem base. Os partidos eram os mesmos partidos que estavam com a Dilma, que é isso? Golpistas. Eu acho que o PMDB agora vai ter um fim, porque ele mandava no governo do PT, só tinha o bônus do PT, agora pegou o PSDB e esses partidos sem ideia, não ideológico, de arrumado, etc. Agora o PMDB vai sofrer muito na mão dessa gente, porque como o PT sofria com o PMDB. Então, eu acho que
O povo vai começar a entender agora, porque... Deixa eu dar dados, eu não gosto de falar, porque você diz, Lucena é petista, está metendo o pau dos outros sem dados. Eu quero falar aqui de 600 mil Bolsas Família cortadas. Eu quero falar aqui do Ciência Sem Fronteira. Você pegava um cavalo de Lucrécia, lá de Almina Afonso. O meu filho foi para a Irlanda, pago pelo governo, para estudar, para aprender, para melhorar. Foi fechado. Eu estou falando de coisas como essa, que realmente atinge o ProUni aí já ameaçado. Enfim, os avanços que nós compreendemos. E a obrigação, não foi favor nenhum do PT, ou de quem quer que seja, fazer. Agora, o que não dá é para a gente perder, é a reforma de Previdência que está se falando aí, essa PEC que realmente... Eu sou da saúde, da Comissão de Saúde, sabe o que é 480 bilhões reiterados da saúde nos próximos 10 anos? Se fosse para mais, mas tirar da saúde já está um caos. A saúde hoje realmente é uma tristeza. Você ir no Valfredo, você ir no posto de saúde, você chega lá, não ter um esparadrapo, não ter um antibiótico, e ainda reduzir esse dinheiro. Para quê? Para pagar uma dívida interna sem fim. Portanto, essa PEC está aí, a reforma de Previdência. Eu vou me aposentar no ano que vem, posso ameaçar de não ter o 13º, porque o ministro disse o seguinte, olha, aposentado não produz, mas desde 15, 10 anos que eu trabalho. É justo que agora que eu vou me aposentar, não vou ter direito ao 13º, porque eu não estou produzindo? Isso é um discurso muito fraco. Portanto, o povo já está percebendo na rua que piorou tudo e vai piorar muito mais. Enquanto vários ministros e senadores, inclusive do Rio Grande do Norte, têm salários recebem salários e acumulam com aposentadorias, em alguns casos, bem acima do que o teto que é permitido. Exatamente, por exemplo, o senador Agripino, ele tem aposentado como ex-governador, saiu hoje eu vi na Record, né, passando os que tem lá acumulado, além de ganhar o salário de senador, aí toda a mordomia que tem, ainda tem uma aposentadoria de ex-governador. E aí quero fazer uma reforma para tirar o cabo miserável, que tem um salário mínimo. Peraí, minha gente. É demais isso, né? Querer tirar. Eu acho que tem carreira, você tem que ganhar bem. Tem que ganhar bem. Eu acho que procuradores, juízes, médicos, enfim, quem lhe dá, vereador, deputado, tem que ter um salário razoável, bem. Porque só vai ser bandido se quiser. Porque ganha um salário que dá para viver. Né? Não vai impedir, mas vai. Agora, você não pode generalizar todo mundo que estão fazendo, pegando todo mundo na lata. E agora virou isso, que você ganhou, virando farra com as pessoas que ganham bem, enfim, e por aí vai. Agora, a reforma da Previdência vai ser a gota d'água para aqueles que eu vi muitos cabinhos de cabeça branca lá. Muito bem. E vão Vereador, ser a primeira vida. Nosso tempo já está chegando ao fim. Daqui a pouco vamos entrevistar o doutor José Dantas de Paiva, que é juiz da Vara de Infância e Juventude e coordenador das Varas de Infância e Juventude do Rio Grande do Norte. Quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu agradeço que esse é um espaço cidadão e democrático, né? Porque você tem as pessoas perguntando, a gente vai respondendo, concordando ou não, mas o jogo democrático é esse. O importante é que a gente faça a discussão. A unanimidade só existe nos cemitérios, porque lá ninguém fala. Boa noite, obrigado, eu agradeço esse espaço. É verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, né? Mas antes, né, que molhar a garganta com a nossa água mineral Esterbon, né? Pois é, a água mineral Esterbon é produto nosso, é do Rio Grande do Norte. Tem vários tipos de garrafa, garrafinha, copinho, garrafão da água mineral Esterbon, que não tem só água mineral não, tem o gelo também. Está precisando de gelo para sua festa, para sua casa? Água mineral, lá na Esterbon você vai encontrar, como também fabrica o sorvete, o picolé e a casquinha do sorvete. Além disso, na Esterbon você vai encontrar também as polpas de frutas, produto nosso, produto do Rio Grande do Norte. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Vamos agora conversar com o doutor José Dantas de Paiva, juiz da primeira Vara de Infância e Juventude e também coordenador das Varas de Infância e Juventude no estado do Rio Grande do Norte. Boa noite, bem-vindo, doutor José Dantas. Boa noite, Robson. É um prazer mais uma vez estar aqui falando nesse espaço que de fato é cidadão. Pois é, obrigado. E aí eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre Carnatal. Qual vai ser o trabalho da Vara de Infância e Juventude no Carnatal? Pois é, Robson. Hoje o Carnatal é um evento completamente privado. Porque ele é realizado no espaço do Arena das Dunas, que pertence a uma grande construtora.
é feito por uma empresa privada, que é a Destaque, e também pelos blocos. Então, hoje é um evento que busca essencialmente o lucro, né? Lógico, patrocina entretenimento, é normal, natural. Agora, acima de tudo, uma empresa que quer fornecer espaços para o entretenimento, agora traz consequências, naturalmente, para uma parcela da população que precisa de proteção, que são crianças e adolescentes. E é com esse objetivo que nós estamos novamente atuando no Carnatal, para disciplinar a participação de crianças e adolescentes no evento, mais uma vez, porque apesar do espaço ser delimitado, ter se tornado um evento menor, mas mesmo assim ainda é um evento de grande porte e que junta no curto espaço de tempo e numa área pequena, muita gente, inclusive pessoas de fora que não têm compromisso nenhum com a cidade. Por isso a participação, a intervenção do poder público, por intermédio da Vara da Infância e Juventude, para disciplinar e ao mesmo tempo fiscalizar a participação de crianças e adolescentes no Carnatal. Doutor José Dantas, e como é que será a presença, o trabalho da Vara de Infância e Juventude neste evento? Haverá algum tipo de fiscalização? Sim, haverá fiscalização. Lembrando agora, complementando inclusive a fala anterior, que até então o único responsável pela segurança de crianças e adolescentes era apenas os promotores do evento, Destaque e os blocos. Agora nós vamos incluir também como corresponsável, solidariamente, também os representantes do Arena das Dunas, né? Eles também serão autuados, né? Até porque o Carnatal tem 26 anos e todos os anos tem infrações às normas de proteção à criança e ao adolescente. Naturalmente nós vamos fiscalizar com agentes judiciários de proteção e com a própria polícia, diariamente, a partir de quinta-feira até o último dia, no domingo, nós estaremos lá instalados com a nossa equipe, atuando na parte interna e externa, e ao mesmo tempo uma equipe técnica constituída por psicólogos, agentes sociais, pedagogos, para acolher, receber crianças e adolescentes que porventura venham ser abordados durante o evento, ou sem autorização dos pais, desacompanhados, ou embriagados, ou fazendo uso do álcool e de outras drogas, ou sendo vítimas até de exploração, como ocorreu, por exemplo, no Carnatal anterior, em um dos camarotes temáticos, uma jovem de 16 anos, ela foi dopada e ela foi encontrada dentro de um camarote, completamente desacordada, até mesmo em coma alcoólico. Doutor José Dantas, o senhor colocou as responsabilidades imputadas aos promotores do evento, inclusive a Arena das Dunas, em casos, porventura, de infrações. Mas aí eu pergunto, caberá alguma responsabilidade aos pais ou responsáveis por esses adolescentes que, porventura, venham praticar ou se envolver com essas questões? Sim, os pais são os primeiros responsáveis pelos filhos. É tanto, Robson, que o Carnatal ele não se encerra para nós no último dia. Ele tem consequências positivas. Por exemplo, toda criança ou adolescente que for abordado, ele será entregue pessoalmente aos pais. Então, a criança que é abordada no Carnatal, ela é levada para essa sala, onde nós estamos com a nossa equipe, que vai ser assistida, os pais serão chamados, mesmo que seja de madrugada para vir receber o filho, e se ele não vier, a criança vai ficar em uma instituição do município. Haverá espaço se houver uma grande quantidade? Haverá espaço se houver uma grande quantidade, geralmente são em torno de 150 abordagens, e a Prefeitura disponibiliza um espaço só para o Carnatal, e nós temos o nosso próprio espaço lá no centro administrativo, nós vamos funcionar lá, nós vamos ter um espaço para isso. E as consequências para os pais todas as vezes que os pais vêm buscar os filhos, ou por alguma razão qualquer nós também deixemos os filhos na casa dos pais, porque de vez em quando isso ocorre, os pais serão notificados a comparecer na semana seguinte à Vara da Infância e Juventude, e lá eles serem submetidos a uma palestra de conscientização e de advertência. E durante esse espaço de tempo nós vamos apurar a responsabilidade do pai. Se o pai for considerado, o pai ou a mãe ou o responsável, negligente no exercício do poder familiar, esse pai poderá ser também autuado e multado. E isso já ocorreu. Tem pais que sabem que os filhos vão sair sozinhos
e, entre aspas, aqui, com todo respeito, se fazem de doido. Que de repente diz, não, meu filho saiu para ir para casa da avó, para estudar, e de repente está no Carnaval Natal, ora, ele tem que acompanhar o filho, saber onde o filho está. Né? Então, os pais também serão responsabilizados. Um adolescente, depois de ter passado o Enem, sair de casa para estudar no período do Carnaval, pois é, é um pouco difícil de engolir, né, doutor Zenando? Pois é. Mas Robson, eu gostaria de saber o seguinte, colocando à parte esse lado da identificação, da captação desse menor que se envolva com essas coisas, por exemplo, colocando à parte também o lado da punição do Estado em relação a essas questões, representado pelos agentes judiciais, eu gostaria de saber o seguinte, como é que está hoje, pela sua experiência, a visão e o cuidado dos pais para com os seus filhos, sobretudo os adolescentes, para que eles não se envolvam, com essas situações de embriaguez, inclusive, coisa que tem sido muito comum, o envolvimento com outras drogas? Eu ainda vejo hoje, diferente de um passado não muito distante, os pais mais negligentes. Porque os pais que a tendência era que com o tempo fosse melhorar, mas parece que hoje os pais parecem que mais não têm soltos. coragem de dizer não para os filhos. Pais sabendo que nós estamos vivendo hoje um momento difícil, socialmente falando, de violência, tráfico de drogas, exploração sexual, abuso sexual. Um pai que sabe que hoje a sociedade passa por essas transformações e permite que o seu filho ou sua filha de 12, 13, 14 anos frequentem espaços desacompanhados, esses pais estão sendo, no mínimo, negligentes. Então, hoje os pais ainda estão ausentes da formação e do acompanhamento educacional dos filhos, e isso é muito grave, porque as coisas acontecem e os pais só tomam conhecimento depois, e eles sabem que tudo isso é possível. Então, marcar presença é fundamental ainda hoje na vida dos filhos, e os filhos querem isso, Robson. O pior de tudo é que o pai diz, não, o meu filho não me ouve, mas os filhos demonstram isso nos depoimentos na Vara da Infância e Juventude, que querem que os pais participem da vida dele. Nem todos os filhos querem sair sozinhos, nem todos os filhos querem beber, se envolver. Gostariam de ouvir e ter um apoio, um local, alguém que pudesse ser referência para eles. Os filhos querem isso, agora os pais estão ausentes. É lamentável esse tipo de coisa, né? E eu quero só, antes de tratar de mais outros assuntos, já está chegando algumas participações de telespectadores, mas quero lembrar a você que está nos acompanhando, né, que nós estamos aí na semana da CVC com o Black Friday, que não acabou, vai até quarta-feira agora. Pois é, na CVC até quarta-feira o Black Friday ainda está valendo. E olha só algumas promoções que eu vou compartilhar com você da CVC. Veja só, se você quiser, por exemplo, passar, vamos dizer aqui, Carnaval no Rio de Janeiro. Sabe quanto é que você vai pagar na passagem? Carnaval Rio de Janeiro, 12 vezes de R$ 61. Já pensou nisso? 12 vezes de R$ 61 para você passar o Carnaval no Rio de Janeiro? Que é outra opção da CVC? Passar o Carnaval em Salvador, por exemplo, 12 vezes de R$ 59 a passagem aérea. 12 vezes de R$ 59 a passagem aérea. Uma outra opção aí da CVC, por exemplo, quer ver? Vamos lá, férias em Porto de Galinhas, agora em janeiro, né? E o telefone da CVC, a CVC está presente em quase todos os shoppings da cidade do Natal, várias lojas pelo interior do Rio Grande do Norte, tem sempre uma CVC pertinho de você. Férias em Porto de Galinhas, né? Lá mês de janeiro aqui, por exemplo, 12 vezes passagem aérea com hospedagem, 12 vezes de R$ 84. E aí tantas outras promoções, passagem para São Paulo aqui, veja só, e de volta a partir de Natal, 12 de R$ 44. Tantas outras promoções, você vai ligar na CVC e vai conversar com as meninas, vai encontrar a promoção para o lugar que você deseja ir. Com antecedência, você se organizando, você viaja pagando bem barato. É o recado que a gente compartilha com você da CVC. E você pode acompanhar também o nosso Instagram, @RobsonCidadão. No Instagram, @RobsonCidadão, todos os dias a gente publica também uma promoção da CVC. Doutor Zé Dantas, e voltando à nossa entrevista, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar com o nosso telespectador, né?
Essas questões que têm sido discutidas, até o próprio doutor Manuel Nofre, né, tem relativizado algumas questões sobre o coibir ou não, o criminalizar ou não a questão das drogas, que hoje são ilícitas. O senhor tem algum ponto de vista formulado a esse respeito? Como é que o senhor se posicionaria? A minha posição hoje ainda, Robson, poderei mudar no futuro, é de continuar criminalizando. Não descriminalizar o uso da maconha, por exemplo, a não ser para tratamento da saúde das pessoas, porque tem alguns componentes da maconha que, comprovadamente, cientificamente está comprovado, que serve para tratamento, especialmente psiquiátrico, por exemplo. Então, nesses casos, naturalmente... Tratamento de saúde. De saúde. Então, aí eu sou totalmente favorável, inclusive sem a necessidade de uma autorização judicial, que seja já regulamentada pelo poder público, a possibilidade de alguém importar ou ter ou produzir a maconha para o uso medicinal. Nesse aspecto eu concordo. Agora, para o uso de entretenimento, eu ainda sou contra. Tem algumas experiências, como a Holanda, por exemplo, são experiências que não deram certo, né? Os Estados Unidos agora começaram a liberar, e qualquer matéria que você assiste a respeito desse tema nos Estados Unidos, hoje eles estão sendo desvirtuados. Alguns estados começaram a liberar para efeito do uso pessoal, como entretenimento, e de repente ele está sendo comercializado, e os traficantes estão chegando a esses estados, como ocorreu, por exemplo, na Holanda, que eles não entram porque lá tem as farmácias vendendo. Agora, na região fronteiriça, aí os traficantes chegam. Então, nesse momento, eu acho que eu sou contra, não se deve agora liberar. No futuro... E fala-se que o argumento de quem vem com essa história de liberar é que isso iria diminuir a violência e acabar com os traficantes, ia liberar a polícia para cuidar de outras coisas, né? Assim, na conversa, no discurso, a história é muito bonita, né? E outra coisa, vocês serão vendidas somente nas farmácias, em alguns pontos oficiais. Quem garante? Ninguém pode garantir. Nós não temos como fiscalizar a venda de um produto desse porte. E nós sabemos que é consumida, é um produto consumido hoje de forma ilícita, tudo bem, favorece aos traficantes, mas se você liberar, eu não tenho a menor dúvida que outros efeitos virão, inclusive danosos para a sociedade. É como se liberar jogos ilícitos, os cassinos, tudo. A experiência tem mostrado que não deixa de ser uma lavagem de dinheiro, traz prejuízos, né? Poderá desenvolver durante um certo tempo uma determinada região, mas a experiência de vida mostra, e você lendo, acompanhando, ouvindo e vendo documentários, que não é tanto quanto se propaga por aí. Só quem ganha são os patrocinadores, os promotores daqueles eventos. A sociedade como um todo perde. Tem havido algum disciplinamento, alguma fiscalização, algum acompanhamento das varas de infância e juventude do Rio Grande do Norte, ou especificamente em Natal, em relação à promoção das chamadas raves, né? São alguns eventos onde muito fortemente se encontra a presença de drogas lícitas e ilícitas? Sim, né? Nós temos, Robson, um acompanhamento sistemático, né? Até porque as notícias, agora com as redes sociais, que servem para divulgar esses eventos, mas ao mesmo tempo também servem para trazer notícias para o judiciário. E nós recebemos informações pelas redes sociais e nós estamos autuando, em algumas circunstâncias até proibindo, né, a realização. Que o promotor realize agora sem a presença de crianças e adolescentes. E tem mais. Aí eu chamo novamente, Robson, a atenção dos pais. Tem pais que vão deixar os filhos em determinados ambientes, depois saem, depois voltam para apanhá-los, como se fosse o suficiente. E durante a realização desses eventos, está ocorrendo de tudo. Não só a venda de bebida alcoólica desenfreada e sem controle, mas também o sexo explícito. Nas festas? Nas festas. Então, tem que haver um controle por parte dos pais. O poder público atua.
Agora, essas pessoas, eles são nômades. Também não pode abarcar o que é responsabilidade do pai, né? Ninguém pode, porque ninguém pode entrar em todos os cantos. Agora, sempre quando a notícia chega, até porque as divulgações são muito internas entre os jovens, mas quando as notícias chegam por intermédio de uma mãe, de um pai ou de um parente, aí nós vamos lá, fazemos a autuação e até não teria como se fechar essas casas que promovem esse tipo fechadas, de coisa, né? Eu me recordo que há alguns tempos atrás, muitas vezes não se conseguiria, se sabia que existia prostituição infanto-juvenil, por exemplo, ligada a turismo também, mas muitas vezes os entes públicos não conseguiam chegar na hora para comprovar e a partir daí autuar. Mas cercava-se aquele estabelecimento por vários outros caminhos e se conseguia fechar. Por exemplo, cadê o aviso do bombeiro? Um exemplo, aí fechava. Né? Por outros caminhos se fechava para impedir a realização, o acontecimento daquele evento. Há como descobrir e como fechar. Agora, o problema é que muitas vezes eles mudam de endereço, né? Eles estão em determinado ambiente, quando chega a fiscalização, então eles não realizam mais ali. Então eles já procuram outro endereço e eles vão andando e nós acompanhando. Né? E há um trabalho de prevenção. Hoje nós temos equipes de sobreaviso, exatamente. Quando chega a notícia, nós fazemos a nossa atuação e autuação. Inclusive com prisões, com fechamento de ambientes e até mesmo ficando o pessoal na porta para proibir o acesso. Parece que isso não tem sido muito divulgado na mídia, né? Essas prisões, autuações. Ainda não. De vez em quando aparece. Agora, não com a mesma frequência que nós divulgávamos no passado. Por quê? Porque muitas vezes tem que se apurar. Não ajudaria a inibir, não, por exemplo, essas autuações? Porque algumas vezes essas festas são promovidas pelos próprios adolescentes. Não tem adultos. Né? São os próprios adolescentes que promovem. E aí você não pode divulgar a imagem do adolescente. Mas alguém chegou lá para fornecer e vender as drogas, a bebida alcoólica, listas e listas. E aí tem que haver um trabalho de inteligência que a polícia faz. Né? Não é um trabalho nosso. O nosso trabalho é muito mais... E tem acontecido? Tem sido eficiente? Tem. Nós recebemos notícias da própria polícia de vez em quando, nós fazemos a nossa parte e a polícia faz a parte dela. Tem sido feito. Agora, quando a festa é promovida pelos próprios adolescentes, nós não temos como divulgar. Porque nós estamos expondo o próprio adolescente a uma aparição pública que não é recomendável e a lei não permite. Mas quando os adolescentes promovem, nós o apreendemos, nós fechamos e nós entregamos aos pais e responsabilizamos. Agora, quando é adulto, não. Aí nós entregamos à polícia. Até porque vender bebida alcoólica hoje não é mais uma simples contravenção penal, é um crime. E por se tratar de um crime, então deve ser coibido por uma ação policial. Né? Então hoje é diferente da autuação no passado. A própria polícia é quem deve chegar e proibir. Você que está nos acompanhando em todo o Rio Grande do Norte pode rever este programa, como também todos os que apresentamos nos outros veículos de comunicação no estado do Rio Grande do Norte, nas outras emissoras, através do nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Você assiste esse e os vários outros programas. E também vai ter acesso ao nosso Instagram, Facebook, todas as nossas mídias sociais e os horários dos demais programas que apresentamos. Eu quero agradecer a participação do Dr. José Dantas de Paiva, juiz da Primeira Vara de Infância e Juventude, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu peço que, nesse momento final, você possa, com base na sua experiência de vida e do trabalho que tem desenvolvido no nosso Estado, compartilhar com o nosso telespectador, né? Sobretudo aos pais e aos adolescentes que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento, em todo o Rio Grande do Norte. Pois é, Robson. O Carnatal, por exemplo, é uma festa normal, que é um direito da criança de se divertir, do adolescente participar, é uma questão cultural, agora com responsabilidade, né? Porque, por exemplo, esses órgãos que promovem esses eventos, eles durante o ano inteiro, eles fazem festas voltadas para que a criança, quando cresça, fique adolescente, queira participar. Por outro lado, o pai tem que ter uma contra-informação para dizer, olha, você tem que participar, agora com responsabilidade. E os pais, aqui é um aviso para os pais, marquem presença, acompanhem, mesmo que seja um curto espaço, mas que seja com qualidade. Muito bem. Bom, muito obrigado pela sua presença, sua participação no nosso Espaço Cidadão. E você já sabe, né? De segunda com reprise na sexta-feira
Estamos aqui com o nosso programa Espaço Cidadão, das 9h30 às 10h30 da noite, ao vivo com a sua participação. E também eu lembro e convido a você, telespectador, ser também nosso ouvinte, nosso programa Jornal das 6, que apresentamos juntamente com Enio Cinedino e Marco Aurélio Sá, na 96 FM, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. 6 às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, apresentamos o Jornal das 6, junto com Marco Aurélio Sá e Enio Cinedino. Contamos também lá com a sua audiência, sua participação, que pode interagir com a gente pelo WhatsApp, por mensagem de texto, né? Então, sempre espaços abertos para que a gente possa interagir. Vamos ficando por aqui com o Espaço Cidadão desta noite. Acesse o nosso site www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Uma excelente noite, um bom final de semana para todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.